Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós veremos a transferência de energia entre os seres vivos, pirâmides ecológicas, conceito de produtividade e ciclo biogeoquímico. Agora nós veremos sobre a dissipação de energia na teia alimentar. Vamos imaginar um coelho, um animal que se alimenta diariamente de muitas plantas. Ele utiliza a biomassa dos vegetais como fonte de energia e de matéria-prima para produzir sua biomassa e crescer. Aqui nessa foto nós temos coelhos da espécie Oryctolagus cuniculus, que pode chegar a 50 centímetros de comprimento. Esses mamíferos têm período de gestação de cerca de 30 dias e uma fêmea que pode se reproduzir a partir de 6 meses de idade, tem de 4 a 6 ninhadas anuais em geral, com 4 a 8 filhotes por ninhada. Então o coelho é um animal que come muitos vegetais. E por que isso acontece? Ao fazer as contas, concluímos que a biomassa vegetal que alimentou o coelho é muito maior que a biomassa que ele ganhou com o crescimento. Como explicar essa perda? Então, o coelho, ele come muito mais vegetais do que a biomassa que ele adquire. E para onde vai a outra biomassa? Onde é que ela vai parar? Como é que se explica isso? Em primeiro lugar, um animal como o coelho consome muita energia para manter sua atividade metabólica, que lhe permite saltar, correr, procurar alimento. Em toda essa atividade, a energia vai sendo dissipada na forma de calor. A fonte de energia para o metabolismo do animal provém do processamento de moléculas orgânicas de alimento dentro de suas células, em um processo denominado respiração celular. Então, o coelho, assim como todos os animais, eles precisam de energia, porque de onde vem essa energia? Dos alimentos. Para que essa energia? Para poder a célula funcionar, né? Só para a célula continuar viva já requer um gasto de energia, através do processo de respiração celular, que é onde extrai a energia dos alimentos. Parte dessa energia é gasta no próprio metabolismo da célula e também, no caso dos mamíferos e das aves, ela é transformada em calor, já que os mamíferos e as aves são animais endotérmicos, que produzem calor interno do corpo. Então, para nós produzirmos o calor do nosso corpo, também requer um gasto de energia. Na respiração celular, moléculas orgânicas com alta energia, principalmente glicídios e lipídios, reagem com gás oxigênio, o O2, produzindo gás carbônico e água. Esse processo permite aos animais e também aos vegetais liberar a energia contida nas moléculas orgânicas e utilizá-las nas diversas atividades metabólicas vitais. Assim, apenas para manter suas atividades normais, o coelho dissipa boa parte da energia do alimento que ingere. Então, a respiração celular, ela utiliza o gás oxigênio para poder extrair a energia dos alimentos. É por isso que nós precisamos respirar continuamente, né? Se a gente parar de respirar, simplesmente a gente morre, né? Não dá para viver sem respirar, né? Porque o oxigênio é necessário para poder realizar a respiração celular, né? Para extrair energia dos alimentos, principalmente dos glicídios e dos lipídios. Então, o açúcar que a gente come, amido, açúcar e também os lipídios, as gorduras,
eles são as principais fontes de energia para a respiração celular, né? Onde, juntamente com a participação do oxigênio, extrai energia dos alimentos. Aqui nessa figura, nós temos a representação esquemática da respiração aeróbica, processo de obtenção de energia que ocorre nas células da maioria dos seres vivos. Então, nós vemos nesse exemplo que uma molécula de glicose ela se junta com 6 moléculas de gás oxigênio e se transforma em 6 moléculas de água e 6 moléculas de gás carbônico. Nesse processo, a energia liberada nessa reação química, ela é utilizada para a produção do ATP, que é o trifosfato de adenosina. E esse ATP, ele é utilizado pela célula como fonte de energia para as reações químicas. Então, a respiração celular, ela utiliza glicídios como a glicose e também lipídios para produzir energia para a célula, né? A partir dessas reações químicas da respiração celular, são produzidas as moléculas de ATP. Por exemplo, uma molécula de glicose, ela libera energia suficiente para produzir aproximadamente 30 moléculas de ATP. Então, esse ATP, por sua vez, ele é utilizado para fornecer energia para a célula, para as reações químicas que a célula irá realizar. Além disso, o coelho produz diariamente certa quantidade de urina e de fezes. Estas últimas contêm parte do alimento que o animal ingeriu, mas que não foi aproveitada completamente. Então, nem todo alimento que os animais ingerem, eles conseguem aproveitar, né? Nem todo alimento que os animais ingerem, por exemplo, nós também precisamos comer, né? Precisamos ingerir alimento. Então, nem todo alimento que a gente ingere, a gente aproveita ele. Boa parte do alimento não consegue ser digerida pelas enzimas presentes no sistema digestório dos animais e acabam sendo eliminadas nas fezes. Então, a energia potencialmente presente nesses alimentos, ela não é totalmente aproveitada pelos animais, já que nem todo alimento é totalmente digerido e absorvido. Para ganhar biomassa e crescer, o coelho precisa comer mais do que gasta com suas atividades metabólicas básicas e do que elimina nas fezes. Tem de haver sobra energética e de biomassa para o animal produzir a matéria orgânica constituinte dos músculos, dos ossos e de todos os demais tecidos e órgãos do corpo. Então, para um animal obter biomassa, ou seja, para ele constituir músculos, ossos, gordura e todos os tecidos do corpo, é necessário que haja uma sobra de biomassa do alimento que ele come. Então, de todo o alimento que ele come, além do que ele gasta no metabolismo e além do que elimina pelas fezes, tem que haver uma sobra, para que essa sobra seja utilizada para constituir a biomassa do animal, né? Então, de todo o alimento que os animais ingerem, para ele produzir sua própria biomassa, tem que haver uma sobra, além do que ele gasta com o metabolismo e do que ele elimina com as fezes. Nas cadeias alimentares, a quantidade de energia presente no nível trófico dos produtores, representado pelos vegetais ingeridos pelo coelho, é muito maior que a energia efetivamente transferida ao nível seguinte, no caso ao coelho, que é o consumidor primário.
Então, os produtores, como as plantas e as algas, eles possuem muito mais energia do que aquela energia que passa para o consumidor primário. Isso porque daquele vegetal que o consumidor primário come, ele não consegue aproveitar todos os nutrientes presentes naquele vegetal, né? E uma parte ele gasta em seu metabolismo. Isso ocorre por dois motivos. Primeiro, porque os seres vivos consomem boa parte das moléculas nutritivas na respiração celular para manter sua própria vida. Segundo, porque os seres vivos não aproveitam totalmente o alimento que ingerem. Parte da biomassa ingerida é eliminada, inaproveitada nas fezes. Então, além dos animais gastarem boa parte da energia dos alimentos apenas para se manterem vivos, né? Só o fato de estar vivo já requer gasto de energia para manter o seu metabolismo. E também uma parte é perdida nas fezes, né? Já que nem todo alimento ingerido é totalmente digerido e aproveitado pelos animais. A porcentagem de energia efetivamente transferida de um nível trófico ao nível seguinte varia de acordo com os tipos de organismos envolvidos na cadeia trófica, situando-se entre 5% e 20%. Então, a energia que passa de um nível trófico ao outro é cerca de 5% a 20%, né? Então, a maior parte da energia presente em um nível trófico, ela não passa para o próximo. Isso quer dizer que entre 80% e 95% da energia potencialmente presente em um nível trófico não é transferida para o nível seguinte. No exemplo do coelho, que se alimenta de vegetais, a eficiência situa-se perto do limite inferior, uma vez que os alimentos vegetais contêm grande quantidade de fibras. Estas, apesar de conter energia em potencial, são inaproveitadas e eliminadas nas fezes. Então, os alimentos de origem vegetal que possuem muitas fibras, eles não são bem aproveitados pelos animais, né? Já que essas fibras ricas em celulose não conseguem ser totalmente digeridas no sistema digestório dos animais e grande parte delas é eliminada pelas fezes. Aqui nessa figura nós vemos a representação esquemática da transferência de energia ao longo de uma cadeia alimentar. A energia é gradualmente dissipada ao passar pelos níveis tróficos em um processo unidirecional. Os decompositores atuam em todos os níveis tróficos. Então nós vemos aqui que a energia ela inicialmente vem do Sol, né? Onde os seres fotossintetizantes, como as plantas, eles conseguem utilizar a energia da luz solar para realizar o processo de fotossíntese e produzir alimento a partir de moléculas inorgânicas. O consumidor primário se alimenta dos produtores, né, que nesse exemplo são os vegetais. E o consumidor secundário se alimenta do consumidor primário. Já os decompositores atuam em todos os níveis tróficos. Então nós vemos aqui nessa figura que em todos os níveis tróficos, parte da energia ela é dissipada em todos os níveis tróficos, né? Desde os produtores até os consumidores, parte da energia é dissipada nos diferentes níveis tróficos, porque ela é utilizada no próprio metabolismo dos organismos e também nem todo alimento é aproveitado pelos animais. Em uma teia alimentar, a quantidade de energia em quilocaloria ou seu equivalente em biomassa em gramas nos diferentes níveis tróficos
costuma ser representada por retângulos horizontais sobrepostos, resultando em um gráfico denominado pirâmide ecológica ou pirâmide trófica, que nesse caso são as pirâmides ecológicas, né, que nós veremos alguns tipos de pirâmides ecológicas que existem. Essa primeira pirâmide que estamos vendo, ela é utilizada para representar a energia e a biomassa, né, disponíveis em cada nível trófico. Então, no nível dos produtores, geralmente ele vai apresentar mais energia e mais biomassa do que os demais níveis, né? Nos níveis seguintes, a energia e a biomassa ela vai diminuindo. Então, nos consumidores primários tem menos do que nos produtores. Nos consumidores secundários tem menos do que nos primários. E nos consumidores terciários tem menos do que os secundários, e assim sucessivamente. Então, as pirâmides de energia e biomassa, geralmente elas têm uma forma de pirâmide, da pirâmide comum, né? Com a base mais larga e os outros retângulos mais estreitos. Então, essas pirâmides são pirâmides ecológicas, né? Utilizadas para representar pode ser utilizada para representar energia, biomassa, números. Então existem vários tipos de pirâmides ecológicas. Nas pirâmides ecológicas, a base corresponde ao nível trófico dos produtores. Em sequência, são representados os níveis dos consumidores primários, dos consumidores secundários e assim por diante. A largura relativa de cada nível do diagrama representa a quantidade de energia ou de biomassa presente. Então, a base sempre vai representar os produtores, né? E os demais níveis vão ser consumidor primário, secundário e assim por diante. As pirâmides de biomassa representam a massa de matéria orgânica por área ou volume disponível em cada nível trófico de uma comunidade biológica. A unidade geralmente utilizada nas pirâmides de biomassa é grama por metro quadrado. Então a pirâmide de biomassa ela vai estar representando a biomassa dos organismos de cada nível trófico, né? Que geralmente é em gramas por metro quadrado. Aqui nessa figura nós temos uma pirâmide de biomassa e energia, né? Que é utilizada geralmente para representar biomassa e energia, onde os níveis dos produtores sempre é mais largo e nos níveis seguintes ele vai ficando mais fino. Em comunidades de terra firme, nas quais os produtores são geralmente plantas de ciclo relativamente longo, a pirâmide de biomassa assume o aspecto convencional, com base larga e ápice mais estreito. É o que acontece na cadeia alimentar representada na figura 8.8, em que a biomassa total das plantas, que são os produtores, é maior do que os gafanhotos, que são os consumidores primários, que é maior que o dos pássaros, que são os consumidores secundários, e assim por diante. Então, aqui nessa pirâmide, nós vemos que o nível dos produtores ele é mais largo do que os demais, o do consumidor primário mais estreito que o produtor, o secundário mais estreito do que o primário, o terciário mais estreito do que o secundário e assim por diante. Então essa pirâmide convencional, ela geralmente é utilizada para representar a biomassa da cadeia alimentar, né? E também a pirâmide de energia é semelhante à de biomassa, né? Tem um aspecto de pirâmide convencional. Nas comunidades aquáticas, entretanto, quando se quantifica a biomassa de cada nível trófico,
chega-se a uma aparente contradição. A biomassa dos produtores, representados por bactérias autotróficas e algas unicelulares, é menor do que a dos consumidores primários, representados pelo zooplâncton e por pequenos peixes. A base da pirâmide, portanto, é mais estreita que os retângulos correspondentes aos níveis tróficos superiores. Então, no caso da comunidade aquática, a pirâmide de biomassa, ela pode ser, às vezes ela não é igual à do ambiente terrestre, né? Acontece que o nível dos produtores, ele pode ser mais estreito do que o dos consumidores primários. Essa aparente contradição é explicada pelo fato de que os produtores do fitoplâncton, algas e bactérias autotróficas, têm reprodução muito mais rápida e taxa de mortalidade mais alta que os consumidores primários, os constituintes do zooplâncton. Por isso, quando analisada em um dado momento, a biomassa do zooplâncton é geralmente maior do que a do fitoplâncton, porque no caso do ambiente aquático, os produtores são algas unicelulares e bactérias autotróficas, ou seja, são organismos microscópicos que se reproduzem muito rápido. Porém, a taxa de mortalidade deles também é alta, porque eles são continuamente consumidos pelos consumidores primários, que são os zooplâncton, né? Embora os produtores do ambiente aquático se reproduzam rápido, mas como eles são consumidos rapidamente pelo zooplâncton, eles acabam em determinado momento apresentando menor biomassa do que a dos consumidores primários, que nesse caso são os zooplâncton. Aqui nessa figura nós temos a pirâmide de biomassa, que ocorre geralmente em comunidades aquáticas, onde os produtores, que são o fitoplâncton, retêm pouca biomassa, reciclando-a rapidamente. Então, no caso dessa pirâmide do ambiente aquático, os produtores, que são os organismos fotossintetizantes microscópicos, como algas unicelulares e bactérias autotróficas, eles acabam apresentando menos biomassa do que os consumidores primários, que são o zooplâncton. Por quê? Porque o zooplâncton consome rapidamente os produtores, que é o fitoplâncton. Então, o zooplâncton acaba tendo mais biomassa do que o fitoplâncton, né? Do que os produtores. Porque, embora os produtores consigam se reproduzir rápido, mas como eles são amplamente consumidos pelos consumidores primários, então os consumidores primários acabam apresentando mais biomassa do que os produtores, do que o fitoplâncton. Então, no caso das pirâmides de ambiente aquático, ela pode ter a base mais estreita do que o segundo nível, né, que é dos consumidores primários. Agora nós veremos as pirâmides de energia. As pirâmides de energia representam a energia presente em cada nível trófico por área ou volume, em determinado intervalo de tempo. A unidade utilizada é geralmente quilocaloria por metro quadrado por ano. O objetivo das pirâmides de energia é registrar com realismo a quantidade de energia nos níveis tróficos de uma comunidade ao longo do tempo. As pirâmides de energia sempre têm aspecto convencional, revelando o fluxo unidirecional de energia e sua progressiva dissipação ao longo das cadeias alimentares. Então, no caso da pirâmide de energia, ela sempre vai ter o aspecto convencional, já que no nível dos produtores sempre vai haver mais energia do que no nível dos consumidores, né? Então a pirâmide de energia sempre vai apresentar um aspecto convencional. Aqui nessa figura nós temos uma pirâmide de energia hipotética que mostra a energia disponível em quilocaloria por metro quadrado por ano em cada nível trófico, representado pela largura das barras.
e a energia transferida para o nível trófico seguinte, que é a porção da barra indicada em laranja. Então nós vemos que na pirâmide de energia ela sempre vai apresentar o aspecto convencional, onde o nível dos produtores, que é a base da pirâmide, sempre será mais largo e os níveis seguintes serão mais estreitos, né? Que são os consumidores primários, secundário, terciário. E essa barra laranja, ela está representando a energia transferida para o nível trófico seguinte. Então, de toda essa barra, apenas essa parte laranja está representando o que é transferido para o nível trófico seguinte. Então, nós vemos que a cada nível trófico, parte da energia vai sendo dissipada, porque ela não passa totalmente para o próximo nível, ela vai passando em menor quantidade, né, que é essa parte laranja. Agora nós veremos as pirâmides de números. Além das pirâmides de biomassa e de energia, também se costuma representar o número de indivíduos de cada nível trófico necessários para sustentar o nível seguinte. São as pirâmides de números. Por exemplo, são necessárias 10.000 algas microscópicas do fitoplâncton, que são os produtores, para alimentar 1.000 microcrustáceos do zooplâncton, que são os consumidores primários, que servem de alimento para 50 pequenos peixes, que são os consumidores secundários, e por fim alimentam um grande peixe carnívoro, que nesse caso estaria atuando como consumidor terciário. As pirâmides de números podem assumir forma invertida, quando o produtor é uma grande árvore, por exemplo, cujas folhas são devoradas por 300 lagartas de borboleta, as quais fornecem alimento a 20 pássaros. Então a pirâmide de números, ela pode ter tamanhos, ter formas muito variadas, já que ela representa apenas o número, né? Então, se o produtor for um organismo grande e alimentar vários organismos menores, então o nível do produtor vai apresentar um menor número que o do consumidor primário, então a pirâmide terá a base estreita. Então a pirâmide de números ela pode ter formas muito variadas, né? Já que ela representa apenas o número de indivíduos em cada nível trófico. Nessa figura, nós temos duas pirâmides de números. A da esquerda representando um ecossistema aquático e a da direita em uma árvore. Então nós vemos que a pirâmide de número ela pode variar bastante, né? No ambiente aquático, onde os produtores são organismos pequenos, a base vai ser mais larga, que representa os produtores, e os outros níveis vão ser mais estreitos, porque no ambiente aquático os produtores são organismos pequenos do fitoplâncton microscópicos e os zooplâncton já são organismos maiores. Então, ela vai apresentar no ambiente aquático um aspecto convencional. Já em uma árvore, ela vai ser muito diferente. Vai ter a base muito mais estreita, já que a árvore é um organismo grande e vai alimentar um grande número de lagartas, que é um organismo menor e em maior número, né? E a lagarta vai alimentar vários pássaros. Então, no caso da árvore, a pirâmide terá a base muito mais estreita, né? Porque nesse caso é uma pirâmide de números, ela representa apenas o número de indivíduos em cada nível trófico. Agora nós veremos o conceito de produtividade. A capacidade dos organismos de um nível trófico de aproveitar a energia recebida para produzir biomassa denomina-se produtividade. Esta é geralmente expressa em quilocaloria de biomassa produzida por metro quadrado por ano. No nível dos produtores, fala-se em produtividade primária bruta, como a quantidade de matéria orgânica que um organismo autotrófico consegue produzir na fotossíntese por unidade de tempo.
Então, toda a matéria orgânica que os organismos produtores conseguem produzir no processo de fotossíntese, ela é chamada de produtividade primária bruta. Parte da matéria orgânica sintetizada pelo organismo autotrófico é consumida por ele mesmo na respiração celular para suprir suas necessidades energéticas básicas de sobrevivência. Apenas o que sobra pode ser efetivamente armazenado em forma de biomassa. Quando se descontam da produtividade primária bruta os gastos com a respiração, obtém-se a produtividade primária líquida. A energia correspondente à produtividade primária líquida é a que está realmente disponível para o nível trófico seguinte. Então, a produtividade primária líquida é quando se desconta da produtividade primária bruta o gasto com a respiração. Então, produtividade primária bruta é tudo que o vegetal produz pela fotossíntese. Quando se retira o que ele gasta com a respiração, sobra a produtividade primária líquida. Esta é que realmente está disponível para o próximo nível trófico. No nível dos consumidores, fala-se em produtividade secundária bruta, como a quantidade total de biomassa que um herbívoro efetivamente consegue absorver dos alimentos que ingere, pois o animal elimina nas fezes muito material orgânico potencialmente energético, porém não aproveitado por ele. Então, a produtividade secundária bruta refere-se aos animais herbívoros, aquilo que ele absorve do alimento. Então, o que o herbívoro consegue absorver do alimento e passa que ele consegue absorver é a produtividade secundária bruta. Aquilo que sai nas fezes dele, que ele não consegue aproveitar, não conta. Quando se descontam da produtividade secundária bruta os gastos com a respiração, obtém-se a produtividade secundária líquida. A produtividade secundária líquida corresponde ao que o herbívoro acumula efetivamente de biomassa em determinado intervalo de tempo. Essa energia é a que está realmente disponível para o nível trófico seguinte. Então, daquele alimento que o herbívoro consegue absorver, quando se retira o que ele gasta com a respiração, o que sobra é a produtividade secundária bruta, que ele consegue armazenar em seus tecidos, em músculo, gordura, diversos tecidos do corpo. E é essa energia que está disponível para o próximo nível trófico. Quanto menos níveis tróficos uma cadeia alimentar tem, menor é a dissipação energética que ocorre nela, uma vez que as maiores perdas de energia ocorrem quando a matéria orgânica é transferida de um nível trófico para o outro. Por essa razão, é menos dispendioso, embora nem sempre agradável ao paladar humano, consumir diretamente vegetais como alimento, evitando a perda energética que acontece na transferência para o nível trófico dos herbívoros. Então, se a gente comesse apenas vegetais e não comesse carne, a quantidade de alimento seria muito mais disponível para nós do que quando nós comemos carne. Porque quando nós comemos vegetais, nós adquirimos a energia diretamente dos produtores, né? Para comer a carne, primeiro a energia passou dos produtores para o herbívoro, e grande parte dessa energia foi perdida pelo herbívoro na sua respiração celular. Então, por exemplo, se todas as pessoas só comessem vegetais, precisaria de menos plantações para alimentar a população, porque não precisaria de imensos pastos criando gado para
que nós pudéssemos comer carne. Por exemplo, no mesmo, no mesmo pedaço de terra onde se produz 1 quilo de carne, poderia produzir 10 quilos de alimentos de origem vegetal. Então, os vegetais é a forma de obter energia sem tanta perda, né? Já que eles são os produtores. Embora não seja agradável ao paladar humano, né? Já que o ser humano gosta também de comer carne. Agora nós veremos o conceito de ciclo biogeoquímico. As moléculas e os átomos dos diversos elementos químicos que constituem os corpos dos seres vivos retornam ao ambiente após a morte. Isso ocorre principalmente graças à atividade de seres comedores de detritos, seres detrívoros, e de bactérias e fungos, agentes decompositores ou simplesmente decompositores. Então, os decompositores têm um papel fundamental na reciclagem dos nutrientes, pois quando os organismos morrem, os organismos detritívoros, juntamente com os decompositores, ajudam a reciclar os nutrientes, fazendo com que eles possam retornar para o solo. Os seres detritívoros, também chamados de saprófagos ou necrófagos, têm grande importância ecológica, pois alimentam-se de cadáveres e resíduos orgânicos, fragmentando-os e facilitando a ação dos agentes decompositores. Exemplos de animais detritívoros são minhocas, urubus e larvas de certos insetos, entre outros. Ao se nutrir dos cadáveres, das fezes e de outros resíduos produzidos por seres vivos, os agentes decompositores promovem a degradação da matéria orgânica, transformando moléculas complexas em outras mais simples, em geral inorgânicas. Estas retornam à parte não viva do ambiente e podem ser reaproveitadas por outros organismos como matéria-prima para a construção de suas próprias moléculas orgânicas. Então, quando os decompositores se alimentam dos organismos mortos, eles acabam reciclando os nutrientes. Eles conseguem transformar a matéria orgânica morta em matéria inorgânica simples. Essa matéria inorgânica simples, como sais minerais, ela retorna para o solo e pode ser utilizada pelos produtores, como por exemplo as plantas, para produzir novamente moléculas orgânicas que vão passar depois para os outros níveis tróficos. A circulação de elementos químicos constituintes de moléculas orgânicas entre os organismos e a parte não viva do planeta, atmosfera, hidrosfera e litosfera, é denominada ciclo biogeoquímico, do grego bios, que significa vida, e geo, terra. Então, o ciclo biogeoquímico é o ciclo onde os elementos químicos, eles passam uma parte, eles estão nos seres vivos, em outro momento eles estão na parte não viva do planeta, né? Atmosfera, hidrosfera e litosfera. A constante reciclagem da matéria orgânica devolve ao ambiente, na forma de substâncias inorgânicas, os elementos químicos que constituíam, possibilitando a utilização desses elementos por outros seres vivos. Então, dessa forma, a reciclagem da matéria orgânica promovida pelos decompositores fazem com que os nutrientes inorgânicos possam retornar ao solo e ser reaproveitados novamente pelos seres fotossintetizantes. Por exemplo, a existência de uma floresta exuberante em solos pobres da região amazônica é possível graças à rápida decomposição de folhas, galhos, frutos e animais mortos, o que proporciona a devolução ao solo de quantidades significativas de elementos químicos essenciais à floresta, como nitrogênio, cálcio, enxofre, potássio, magnésio, sódio e fósforo, entre outros. Então, essa reciclagem da matéria orgânica faz com que uma floresta exuberante em regiões da Amazônica possa ser possível em solos pobres, porque se a floresta utilizasse apenas o nutriente do solo,
Sem a ocorrência da reciclagem dos nutrientes, rapidamente esse nutriente do solo iria se esgotar, já que o solo é pobre. Mas graças à reciclagem dos nutrientes, esses nutrientes retornam ao solo, permitindo que a floresta possa continuar, graças a essa constante reciclagem dos nutrientes. Aqui nessas fotos nós vemos na figura A cadáver de um animal em processo de decomposição. Cadáveres são rapidamente degradados pela ação de detritívoros e decompositores. Então, essa ação dos detritívoros e dos decompositores em animais mortos, fezes, restos de plantas mortas, folhas, galhos, ajuda a reciclar os nutrientes, de forma que eles se tornem nutrientes inorgânicos e retornem ao solo, permitindo que os seres fotossintetizantes possam utilizá-los novamente. Na figura B, nós vemos fragmento de floresta densa em região tropical. A existência de floresta desse tipo é garantida por uma eficiente reciclagem de nutrientes realizada por animais detritívoros como minhocas e certos insetos e por agentes decompositores. Então, existem muitas florestas exuberantes em solos pobres. Isso só é possível graças à reciclagem dos nutrientes, devido à ação de animais detritivos e aos decompositores, como fungos e bactérias. Essa reciclagem dos nutrientes fazem com que os seres fotossintetizantes possam utilizá-los novamente para produzir matéria orgânica e dessa forma, mesmo em solos pobres, é possível que existam florestas exuberantes. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!